Quase 7 meses após a chegada do novo coronavírus no Brasil, o país ultrapassou a marca de 4.600.000 casos de Covid-19 e soma 137 mil mortos em decorrência da pandemia. Os números nos colocam em segundo lugar no ranking de vítimas fatais do coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos, e em terceiro entre os países com maior número de infectados, logo atrás de americanos e indianos. Mas dados atualizados das secretarias estaduais de saúde sugerem que os indicadores da pandemia estão melhorando no Brasil. A média móvel de óbitos do país está estável, enquanto a média de casos apresenta tendência de queda. Além disso, a taxa de contágio do novo coronavírus é a menor desde o final de abril. Segundo o relatório do Imperial College of London, divulgado no dia 15 de setembro, ela está agora em 0,9, o que significa que cada 100 contaminados transmitem a doença para outras 90 pessoas. De acordo com os cientistas, quando o indicador está abaixo de 1, há indícios de desaceleração do surto. Para nos ajudar a contextualizar esses dados e a entender melhor o atual momento da pandemia de Covid-19 no Brasil, vamos conversar com Margarete Dalcomo, professora do curso de Pneumologia da Escola Médica de Pós-Graduação da PUC-Rio e pesquisadora da Fiocruz. Olá, professora. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigada, Gabriel. Um prazer estar aqui na TV PUC. Professora, a partir dos números que vêm sendo divulgados de uma certa estabilidade, é possível dizer que o Brasil está numa situação mais confortável? Como é possível afirmar que passamos pela fase mais aguda e difícil da pandemia? Eu não diria isso, Gabriel. É preciso entender que como a epidemia chegou ao Brasil e a heterogeneidade dela no nosso país. A epidemia chegou ao Brasil no Carnaval, né, foi aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, né, um grande número de turistas vindos da Europa, principalmente, né, alguns eventualmente da Ásia, mas o vírus que chegou ao Brasil foi realmente o primeiro caso detectado em São Paulo, foi um vírus, digamos, vindo o genoma europeu, o espanhol, no caso, que chegou aqui com uma pessoa que havia chegado de viagem. Então, foram os primeiros casos oriundos dos desfiles, de escola de samba. Nós fizemos diagnóstico de vários pacientes naquele momento, né? Então, a epidemia se distribuiu no Brasil de maneira muito rápida, em algumas cidades, como foi no norte do país, em cidades muito paradigmáticas, assim como foi em Manaus, né? Logo depois, Manaus, lembrando também que Manaus teve uma característica de chegada, apesar decorrente do grande número de voos que vem, inclusive, de negócios com a China, então um tráfego de pessoas bastante intenso nesse momento e nesse sentido, em Manaus. Então, a epidemia foi muito heterogênea no Brasil e muito pesada em alguns locais, como no Rio de Janeiro, como em São Paulo. E desde o início ficava claro para nós, Gabriel, que ia ser assim, né? Nas primeiras vezes em que eu me manifestei, a gente alertou, né, nós todos, não só eu, mas vários colegas alertaram que a epidemia ia bater muito pesada no Brasil, porque nós precisaríamos da nossa grande arma, que era o SUS, né, e de uma disciplinadíssima medida, de um disciplinadíssimo modelo de distanciamento social. E isso não aconteceu no Brasil em nenhum momento, né? Isso nós todos sabemos, que nós fizemos documentos, inclusive, recomendando isso. Nós, um grupo da própria Fiocruz, encaminhou, inclusive, ao Ministério Público, recomendando um distanciamento social e até medidas de lockdown em algumas áreas, especificamente no Rio de Janeiro, e isso nunca foi aplicado, infelizmente. Então, no Brasil, nós nunca alcançamos a taxa que seria considerada ideal, que seria de 60% ou mais de distanciamento social. Isso nunca ocorreu. De modo que o que nós observamos hoje, né, com a epidemia, com esses números que você tão bem relatou, nós podemos dizer que nós já ultrapassamos o pico, né? O pico epidêmico se deu aproximadamente em maio, né, no Brasil,
e que nós permanecemos num platô muito alto, né? Na verdade, nós não tivemos no Brasil essa forma de montanha, né? Como foi nos países europeus, né? Em que alcança-se o pico e se declina rapidamente. Isso não ocorreu aqui, nós alcançamos o pico e nós permanecemos num platô, e um platô que declina muito lentamente, né? Às custas dessas aberturas, das pessoas indo para a rua, de um comportamento coletivo que, a nosso juízo, não é adequado. Então, eu diria que o Brasil, a situação é uma situação muito preocupante ainda, e nós estamos verificando hoje, nesse momento, no mês de setembro, um novo aumento do número de casos em áreas urbanas e um outro padrão que nos preocupa muito, que é a interiorização da doença para cidades menores. Então, esse é mais ou menos o padrão no qual nos encontramos. Com a ampliação da reabertura do comércio nas cidades e a ligeira melhora nesses números da pandemia, a taxa de isolamento social caiu drasticamente no país. Na semana passada, ela atingiu 33,9%, o menor número registrado desde o início da quarentena. Com as ruas cada vez mais cheias, as cenas de praias, parques e bares lotados multiplicaram-se Brasil afora. A senhora acredita que essas aglomerações podem contribuir para o surgimento de uma nova onda de casos no futuro próximo? Olha, Gabriel, não é nenhuma questão, eu diria que assim, a sua pergunta, ela não é respondida com o que eu acredito, né? A gente vai responder baseado naquilo que a ciência já provou. Quer dizer, essas aglomerações, elas serão seguramente muito danosas para a disseminação da doença, né? Se nós entendemos que o patamar no qual nós estabilizamos a transmissão ainda é muito alto, nós temos, portanto, um grupo de pessoas chamadas suscetíveis, que é aquele grupo de pessoas que ficou muito protegido esses meses todos, ficou em distanciamento social, ficou nas suas casas e que agora, ao se expor, está muito mais arriscado a se contaminar. Por outro lado, essas aglomerações, inclusive de pessoas mais jovens, né, acreditando, né, num princípio de que, por ser jovens, tem uma vulnerabilidade, digamos assim, menor, o que é uma ilusão. Nós hoje estamos internando pacientes, né? Eu particularmente internei vários pacientes nos últimos 10 dias, todos abaixo de 50 anos. Então, assim, não é verdade que essa vulnerabilidade, apenas a probabilidade de desenvolver casos graves, né? Nós sabemos que a letalidade pela doença se concentra nas faixas etárias mais altas, mas é uma ilusão achar que jovem está imune, que não vai pegar a doença e que eventualmente não vai complicar. Então, esse comportamento coletivo, né, individual, e que não preza o coletivo, eu considero, nesse momento ainda da epidemia, extremamente danoso. E o que eu estou dizendo não é o que eu penso, Gabriel, mas aquilo que está demonstrado, inclusive, nos países europeus. Nós estamos vendo o que está acontecendo claramente, né, uma segunda onda se estabelecendo nos países europeus, a Espanha tomando medidas de fechamento de novo, Portugal pensando no que vai fazer, a França declarando alerta vermelho, né, a Itália ainda numa situação confortável e a Inglaterra já tomando medidas restritivas, aumentando o valor de multas, inclusive para pessoas que se locomoverem sem máscara, etc., a França também. Então, assim, os países europeus que nos antecederam na epidemia estão nos mostrando agora, com o aumento evidente do número de casos lá, que a situação não é uma situação ainda confortável e não se pode dizer que a epidemia pelo SARS-CoV-2, a Covid-19, esteja controlada no mundo absolutamente. Com o conhecimento que se tem hoje sobre a Covid, já dá para explicar por que algumas pessoas não apresentam sintomas da doença, mesmo tendo sido contaminadas, enquanto outras enfrentam complicações graves a ponto de precisarem ser internadas? Sim, esse fenômeno, nós estamos diante de um patógeno novo, Gabriel, é um vírus novo, algo completamente novo para nós, né? Nós conhecemos os coronavírus são nossos velhos conhecidos, são responsáveis por um grande número desses resfriados e gripes leves, digamos assim, que nós temos ao longo das nossas vidas, né? Muito frequentemente. No entanto, este novo coronavírus, que é um beta-coronavírus dessa família,
né, ele é um patógeno novo, né, que migrou do mundo animal, né, vindo dos morcegos, através de um vetor, um pequeno mamífero, atravessou a barreira humana e veio fazer essa, digamos assim, essa grande pandemia que praticamente alcança o mundo inteiro. Hoje não há praticamente nenhum local, né, até onde eu saiba, exceto a ilha de Trindade, no Oceano Atlântico, todos os outros locais tiveram caso notificado de Covid-19. Então, portanto, uma doença de características pandêmicas total, né? Então, como, em geral, essa doença, digamos assim, causada por esse patógeno, ela tem uma característica que, desde o início, ficou muito clara, de que ela cursa, na grande maioria dos casos, aproximadamente 80% a 85%, são formas leves e autolimitadas, ou seja, a pessoa ou não tem praticamente sintoma nenhum. Muitas pessoas fazem depois testes sorológicos e veem que desenvolveram anticorpos e, portanto, tiveram contato com alguém doente e não desenvolveram a doença clinicamente detectável, e um número menor de pessoas desenvolvem doença muito grave. Então, nós temos aí 5 a 10% dos casos que desenvolvem doença grave, doença essa que chegou ao Ocidente, né? A doença nasceu na China, como nós sabemos, apareceram os primeiros casos lá, e chegou a nós como sendo uma pneumonia atípica, uma doença do aparelho respiratório, adquirida nos seres humanos através do aparelho respiratório, das vias aéreas superiores, causando uma pneumonia grave, que levou a uma alta letalidade, ou seja, letalidade é número de mortes sobre casos confirmados, e igualmente uma alta mortalidade, que é número de mortos por todos os casos. Então, isso aconteceu basicamente em alguns fatores de risco que desde o início ficaram claros. E o primeiro deles era a idade. Os pacientes idosos faleceram muito mais do que os pacientes de menor idade, bem como os pacientes com hipertensão arterial grave não controlada, pacientes portadores de diabetes graves não controlados. Esses foram os pacientes que evoluíram com mortalidade, com letalidade mais alta. Logo depois, ficou claro que havia outros fatores de risco, entre os quais pacientes portadores de doenças prévias, autoimunes, doenças da imunidade celular e pacientes obesos. A obesidade foi, inclusive no Brasil, Gabriel, um grande contribuidor e um grande fator de risco, não apenas para agravamento de doença, mas para letalidade em todas as regiões brasileiras. Então, a obesidade, independentemente da faixa etária, é um fator de risco muito grande para a complicação e para a mortalidade pela Covid-19. Então, a doença se distribui assim. A grande maioria dos casos tem nenhum ou muito pouco sintoma, e algumas pessoas desenvolvem formas moderadas de doença, não necessitando internação hospitalar, né, e nós temos que fazer diagnóstico e o controle dos contatos. Essa informação eu considero muito importante que seja veiculada, Gabriel, porque às vezes muita gente se esquece, faz o diagnóstico de um caso e não faz o chamado controle dos contatos. Então, nós sabemos que cada caso diagnosticado, se a pessoa não vive isolada, ele deve gerar pelo menos 3 ou 4 contatos que também deveriam ser testados, exatamente verificando e fazendo o diagnóstico precoce daquelas pessoas que têm poucos ou praticamente nenhum sintoma. Professora, recentemente, em uma entrevista, a primeira paciente infectada pela doença aqui no estado do Rio declarou que ainda sente os efeitos da Covid no seu organismo. 6 meses após o diagnóstico positivo, ela afirmou que ainda sofre com a perda total do olfato e com a alteração do paladar. Quais são as principais sequelas de longo prazo desses recuperados da Covid e o que leva essas pessoas a permanecer com estes sintomas? Bom, nós não sabemos ainda, nós não temos um tempo de o que eu chamaria de recuo histórico para responder a todas essas questões das sequelas da Covid-19 com precisão. O que nós sabemos até o momento é que a doença deixa sequelas, sim, e que algumas dessas sequelas serão temporárias e outras sequelas serão definitivas. E dessas sequelas, nós já podemos dizer, quer dizer, esse caso que você está relatando dessa moça, né, eu desconheço alguém que tenha ficado com perda de olfato e de paladar por um tempo tão prolongado.
Eu não conheço outro caso e nem da literatura. No entanto, isso pode ocorrer. Nós sabemos que o vírus tem um tropismo, que as células neuronais do bulbo respiratório, do bulbo olfatório, né, razão pela qual nós perdemos olfato e paladar. Então, isso pode causar danos por um tempo mais prolongado, né? Esse relato que você está me dando é muito prolongado, né? Normalmente, quer dizer, eu tive Covid-19, eu recuperei o olfato e paladar aproximadamente 35, 40 dias após o início dos sintomas. Recuperei completamente. E é o que ocorre com a maioria das pessoas. No entanto, hoje nós já sabemos, Gabriel, que há sequelas muito graves e que não necessariamente estão ligadas apenas à gravidade dos casos. Então, resumindo, há sequelas respiratórias muito graves naqueles pacientes que ficaram intubados por longo tempo, lembrando que a Covid-19 é uma doença que, quando se agrava, levando a pessoa à ventilação mecânica, o tempo de permanência em ventilação mecânica, ele é, de via de regra, superior àquele que nós estamos habituados a ver, inclusive em pacientes que desenvolvem pneumonias graves ou síndrome de angústia respiratória do adulto, né, formas graves de síndrome respiratória aguda grave. Esse tempo costuma ser mais longo e muitas vezes o paciente vai à traqueostomia e fica ligado com a traqueostomia ao respirador. Esses pacientes tendem a desenvolver uma sequela que nós chamamos fibrose pulmonar grave. O processo inflamatório é muito grande e pode deixar uma sequela que nós não sabemos ainda se é permanente, porque nós não temos ainda um tempo, como eu lhe disse, de avaliação desses casos. As outras sequelas são sequelas de natureza cardiovasculares, que também são muito importantes. Nós temos visto um número crescente, inclusive em pacientes jovens, que desenvolvem miocardiopatias, que nós não sabemos se serão, em quanto tempo serão reversíveis ou se serão perenes nesses pacientes. Outra natureza de sequelas são as neuropatias periféricas, que podem perdurar por muito tempo nas pessoas, e outras sequelas muito graves são sequelas vasculares, inclusive com necrose de extremidades. Nós vimos vários casos, inclusive de amputação de membros, amputação de dedos, enfim, por necrose de extremidade causado por microtrombos, sabendo que a doença tem uma característica da sua patogênese de ser extremamente trombogênica, levando à formação de microtrombos na microcirculação, e hoje ela já é chamada, por alguns trabalhos publicados recentemente, de uma doença do endotélio, ou seja, né, da camada interna das artérias, sendo chamada uma endotelite, digamos assim, generalizada. Então, isso é importante porque, ao longo do tempo, né, isso fez parte do que eu chamaria a nossa curva de aprendizado, né? Isso nos levou, inclusive, a muitas revisões, né, e a incorporação de condutas clínicas das melhores práticas, sobretudo nos pacientes mais graves, que nós podemos voltar a comentar. A discussão sobre a volta às aulas ganhou força nos últimos dias. A Fiocruz alertou que este não é o momento ideal para voltar com as aulas presenciais no Brasil. Para a instituição, a retomada das atividades escolares nesse momento colocaria em risco não só a vida dos alunos, mas também a saúde de funcionários, professores e familiares. Existe alguma maneira das aulas retornarem com segurança sem uma vacina contra a Covid? Olha, Gabriel, eu não diria que a vacina é uma solução mágica para todos os nossos problemas, não é? Eu não responderia dessa maneira. Eu diria que uma eventual volta às aulas, né? E eu não estou nem entrando no mérito do quão importante seria a volta às atividades escolares, que são tão saudáveis e tão necessárias para as nossas crianças de todas as idades, né? Eu estou considerando do ponto de vista sanitário prós e contras. De novo, né, nós tivemos muitas reuniões com donos de escolas, até com o Ministério Público, inclusive, nós podemos discutir esse assunto. E o que nós vemos é uma enorme desigualdade, né? Há escolas privadas, caras, que têm condição de adaptar os seus espaços,
fazer parte das suas atividades pedagógicas ou ao ar livre, se não estiver chovendo, naturalmente, ou em quadras, em locais de grande ventilação, ou reduzir a capacidade de ocupação das suas salas, né, ocupando ou colocando divisórias de acrílico nas suas carteiras, ou crianças ou alunos de tempo integral alternando as turmas, parte da manhã e parte à tarde. Então, há várias alternativas que não são equânimes para todas as escolas. Então, hoje nós diríamos que algumas escolas privadas teriam condição de se adaptar a alternar aulas presenciais com aulas ainda online. As escolas públicas, por outro lado, Gabriel, não me parecem, pelo menos no Rio de Janeiro, que tenham condições de fazê-lo. Muitas escolas, nesses meses todos fechadas, não sofreram nenhuma reforma, nenhuma adaptação dos seus espaços. Então, portanto, eu consideraria que, neste momento, a abertura das escolas, nessas condições, volto a dizer, ainda que eu reconheça que isso está fazendo uma enorme falta para as crianças, sobretudo as crianças de camadas mais pobres da nossa população, que são muitas, que às vezes têm na merenda escolar a sua única refeição de qualidade durante o dia. Então, eu reconheço que essa resposta ela tem que ser balanceada, o que é escola pública, o que é escola privada e mais. Em última análise, quem vai se responsabilizar, porque o padrão ouro para que as pessoas trabalhem de maneira segura é ser testado e estar permanentemente negativo para o SARS-CoV-2. Então, quem vai financiar e vai pagar digamos assim, a realização de testes não são testes sorológicos, são testes de suave nasal para RT-PCR, isso tem um custo que muito poucas escolas teriam condições de arcar fazendo isso, ou mesmo universidades, fazendo isso de 15 em 15 dias, ou idealmente uma vez por semana. Então, eu considero que, nesse momento, a abertura de escolas nessas condições, ela terá que ser definida escola por escola, em acordo com as famílias que vão ou não mandar os seus filhos e alunos. Professora, a gente sabe que há uma certa euforia em relação ao andamento de algumas vacinas, mas sabe-se que esse processo também é complexo e geralmente exige mais tempo. Que cuidados devemos ter em relação a esse assunto? Bom, o processo de produção de vacina, ele é historicamente muito lento, né? Fabricar uma vacina, né, eu quero dizer, idealizar uma vacina, desenhar um modelo, isso não é difícil. Há cientistas de grande qualificação que podem fazê-lo sem muita dificuldade. A questão é demonstrar se essa vacina ela responde comprovadamente aos dois quesitos fundamentais. Se ela é segura, ou seja, se ela não causa efeito colateral, e se ela é potente, ou seja, se ela é eficaz, se ela efetivamente oferece proteção contra a doença. Então, essa é a questão. Nunca houve uma corrida e um momento tão extraordinário como o que nós estamos vivendo hoje, Gabriel, quando nós temos 200 vacinas, 200 grupos no mundo, nesse momento, criando, né, produzindo e pesquisando numa corrida, a meu juízo, que não é uma corrida competitiva, porque nós não estamos em busca de saber qual é a melhor vacina, nós estamos em busca de encontrar várias vacinas que possam responder a esses dois quesitos aos quais eu me referi, ser eficaz e ser segura. E possivelmente nós chegaremos a essa resposta. Então, dessas quase 200 vacinas, há 9 que estão em fase clínica, né, chamada fase 3 de desenvolvimento, algumas inclusive no Brasil. Então, portanto, eu diria que há uma saudável competição na medida em que nós sabemos que há toda uma pressão de mercado, mas o que o mundo científico quer encontrar são várias respostas, que é provavelmente o que nós encontraremos de vacinas que possam ser aplicadas maciçamente no mundo, né? Quer dizer, você imaginar que o mundo tem 7 bilhões e meio de pessoas e que esse vírus ele não vai provavelmente desaparecer, como ocorreu com outros vírus respiratórios prévios, né? Como foi com a SARS, como foi com a MERS, porque as vacinas pararam de ser
pesquisadas para essas viroses, porque elas praticamente desapareceram. Então, muitas dessas vacinas que estão sendo testadas hoje são vacinas que haviam sido idealizadas originalmente para essas epidemias anteriores, mas que elas se circunscreveram e praticamente desapareceram. Os vírus respiratórios, muitas vezes, né, eu diria na sua grande maioria, eles têm a capacidade de desaparecer. Com o SARS-CoV-2 isso não vai ocorrer, porque ele ficou muito pandêmico e seguramente a resposta será dada pela descoberta e pela aplicabilidade, não de uma, mas de várias vacinas que mostrem ser eficazes. Então, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, eu diria, Gabriel, que não acho que seja conveniente que nós façamos planos ou atrelemos as nossas decisões esperando a vacina chegar. Nunca se produziu e se pesquisou e se fez tanto investimento em tão pouco tempo em busca de várias vacinas para essa doença. No entanto, né, nós estamos com meses de descoberta. E é impossível. Né? A vacina mais rápida que nós conhecemos tem 4 anos, foi a vacina da influenza, que já foi um tempo muito curto. Né? Há vacinas que levam décadas para serem demonstradas como sendo seguras. Todas essas vacinas que hoje estão em fase clínica e que possivelmente serão aprovadas pelos órgãos regulatórios para aplicação em massa nas populações, inclusive na nossa, elas precisarão de acompanhamento durante muitos anos para que nós verifiquemos a taxa de proteção oferecida, né? Nenhuma delas vai oferecer proteção imunizante de 100%, de modo algum, não é essa a expectativa é que elas, todas elas, né, essas que estão em fases clínicas, elas tenham mais de 50%, que é mais ou menos assim uma espécie de ponto de corte que os órgãos regulatórios, como o FDA americano, exige para considerar uma vacina possível ou passível de ser aprovada para aplicação clínica. Então, nós imaginamos que elas vão ter aí uma eficácia ou uma efetividade, né, falando em mundo real, de aproximadamente 60%, o que, se somado a uma taxa de imunidade comunitária, nós aí alcançaremos o que eu chamaria uma interceptação da curva de transmissão e uma atenuação, um controle epidêmico e prevalecendo aí, portanto, ou ficando remanescente uma certa endemicidade desse patógeno novo entre nós. Professora, qual a sua percepção sobre esse movimento mundial contrário ao isolamento, ao uso de máscara e mesmo ao antivacina, que algumas vezes é até incentivado por autoridades? Olha, eu considero, vou responder uma coisa de cada vez, né? Eu vou começar pelo que me parece mais grave. Eu considero o movimento anti-vacina alguma coisa assim que beira a criminalidade, né? Para ser bem franca, né? Porque se nós olharmos a história, né? Nós olhamos o futuro olhando o passado, aprendemos o presente, né? E planejamos o futuro olhando a história. E a história nos ensina muito nos últimos 100 anos. Qual foi a coisa mais importante do ponto de vista biológico que aconteceu em termos de modificar a longevidade da nossa população, a qualidade de vida, a redução da mortalidade infantil, além de, obviamente, questões nutricionais e alimentares, segurança alimentar? Foram os antibióticos, né, contra as doenças bacterianas, e as vacinas. As vacinas são, segura e historicamente, a melhor solução para as doenças virais, sobretudo as doenças virais agudas. Então, ser contra alguma coisa que foi capaz de impedir que uma criança morresse de doenças do tipo sarampo, difteria, varicela, cachumba, doenças simples da primeira infância, todas elas praticamente controladas por força da aplicação de vacinas. Então, ser contra, né, lembrando o exemplo muito clássico de onde surgiu esse movimento, né, que eu considero irresponsável, anti-vacina, surgiu na Inglaterra por até um médico, né, alguém que, por interesses comerciais muito escusos, muito pouco, nada defensáveis, digamos assim, né, criou digamos assim, uma fake news, né, se eu puder dizer, de que a vacina para sarampo pudesse causar autismo, o que se mostrou completamente inadequado. Essa pessoa foi processada, enfim, é uma coisa completamente fora de qualquer propósito.
Isto fez com que, inclusive no Brasil, que era um país onde o sarampo caminhava para a erradicação, por força do bom programa nacional de imunização que o Brasil tem muito tradicionalmente, reduziu pela primeira vez a taxa de cobertura vacinal por sarampo no Brasil, e nós soubemos, você sabe, o número de mortes que houve nos últimos anos. A mesma coisa, por razões de outra natureza, de natureza religiosa, mas sempre mostrando um grau de influência cultural no mau sentido, né, pela ignorância, pelo preconceito, aconteceu com a vacina da polio. A polio estava caminhando para a erradicação no mundo com a aplicação maciça da vacina Sabin. E por força de alguns grupos muito conservadores que criaram, né, uma notícia de que haveria na vacina da polio uma fração porcina, digamos assim, então nos países árabes muçulmanos mais radicais parou-se de aplicar a vacina Sabin e começou a aparecer caso de poliomielite, causando paralisia, inclusive, em países como a Arábia Saudita. Então foi preciso que a Organização Mundial da Saúde, as Nações Unidas, fossem as autoridades daqueles países para esclarecer e para pedir que elas interviessem no sentido de voltar à aceitação da vacinação e nós podermos caminhar na erradicação da polio, que é algo tão esperado pelo mundo todo. Então o movimento anti-vacina, eu diria, em última análise, que ele é irresponsável, absolutamente irresponsável, e ele é muito injusto, porque as crianças são inocentes. E um pai e uma mãe hoje que não dá vacina a uma criança que não pode decidir por si mesmo, eu consideraria uma coisa que beira realmente um comportamento enfim, ligado a uma certa componente, digamos assim, da criminalidade, né? Pela inocência das crianças e pela privação de algo que pode salvar suas vidas, enfim. A outra questão são comportamentos individuais, Gabriel, que eu acho que mais do que nunca se mostraram inadequados. Então, você pensar que a sua liberdade diante de uma epidemia dessa gravidade, né, com uma mortalidade alta, sobretudo no Brasil, com uma letalidade alta, né? Lembrando que no Brasil nós tivemos uma letalidade bastante superior à de outros países, né? Por diversas razões, né? Que nós podemos voltar a considerar, se você assim quiser. Pensar que nós temos direito de exercer um direito individual e dizer, olha, eu não vou usar máscara, quando nós sabemos que a máscara, os trabalhos já estão aí mostrando isso, a máscara é uma barreira mecânica de proteção não apenas de mim, para mim mesmo, mas de mim para as outras pessoas. Então, ao usar máscara, eu estou protegendo aquelas pessoas com quem eu convivo, aquelas pessoas que eu gosto, da minha família, os meus colegas de trabalho, pessoas eventualmente dentro de um ambiente público, do transporte coletivo, etc. Portanto, eu considero esses comportamentos coletivos e individuais completamente irresponsáveis e que violam um sentido de solidariedade humana. Fico muito triste quando eu vejo essa quantidade enorme de jovens aglomerados, né, de novo, achando que não são vulneráveis à doença, né? E aí está a ciência de novo mostrando, né, essa semana saiu publicado um trabalho de um casamento nos Estados Unidos, né, pequeno, onde havia 65 pessoas, todos sem máscara. Provavelmente uma pessoa estava doente, né? Então, os estudos genômicos mostraram, né, pela busca dos contatos e o rastreamento dos contatos, feito de maneira metodologicamente muito bem feita, mostraram 117 pessoas contaminadas. Então, de um casamento pequeno de 65 pessoas, alguém estava doente, contaminou, e posso lhe dizer que a maior parte desses 117 pessoas que foram contaminadas com o mesmo genoma, a grande maioria delas, 90%, não estavam presentes no casamento, mostrando, portanto, a enorme capacidade de disseminação que esse vírus tem. Então, quando nós dissemos assim, olha, a situação está melhor no Brasil, em algumas áreas, porque o RT, que é a taxa de transmissão, né, ou de transmissibilidade, abaixou de 1, mas ela está muito pouquinho abaixo de 1, né? Lembrando, como você citou no início, que ela está de 9, né? Ela está 0,9. Então, assim, isso significa que em cada 100 pessoas nós vamos contaminar não 100, não vamos contaminar 90, mas essa ainda revela uma taxa de transmissão que permite algumas aberturas, mas absolutamente não é uma situação que nós podemos dizer que assegura o controle epidêmico. Ainda não.
Na semana passada, o Brasil confirmou pela primeira vez que pretende aderir à COVAX Facility, que é uma iniciativa integrada por mais de 160 países que visa garantir investimentos para pesquisa, produção e oferta equitativa de vacinas contra a Covid. À medida que esses ensaios clínicos avançam e a vacinação se torna uma possibilidade cada vez mais real, qual é a importância do Brasil fazer parte de uma aliança como essa? Eu diria que o Brasil, eu escrevi isso, inclusive, no artigo que publiquei no jornal O Globo, que essa é uma das boas notícias de expectativa nossa desses últimos dias. É o Brasil considerar fortemente, firmemente, a hipótese de aderir à COVAX, que é essa iniciativa, como você muito bem descreveu, que é coordenada pela Gavi. A Gavi foi uma iniciativa nascida no ano 2000 pela Fundação Bill e Melinda Gates, né, que é um conglomerado de iniciativas cujo objetivo maior é prover vacinas de maneira equitativa para os países mais pobres. Por quê? Porque nós sabemos que existe uma guerra de mercado no mundo e que, nesse momento, inclusive, isso está imposto, né, nessa produção, nessa corrida de vacinas eficazes e efetivas para a Covid-19. Os países mais ricos podem perfeitamente comprar todo o estoque disponível e os países mais pobres ficariam à mercê do que sobrasse de disponibilidade dos que os mais ricos tivessem comprado. Então, essa iniciativa COVAX, que é coordenada pela Gavi e, em última análise, também pela Organização Mundial da Saúde, ela tende a resolver, ela não dá prioridade a ninguém, né? Então, todo mundo entra numa situação de equitativa, os países fazem um aporte inicial, e com esse aporte inicial, que não é igual para todos, né, de acordo com a sua capacidade e renda, isso oferece condições absolutamente equânimes de acesso à vacina. Então, é uma iniciativa muito justa, muito correta, e eu não tenho dúvida de que o Brasil, né, ou melhor, não gostaria de ter dúvida de que o Brasil fosse aderir a essa iniciativa. Nós temos certeza de que nossas autoridades poderão ter essa sensibilidade, esperamos que sim, que isso se faça rapidamente nos próximos dias. Professora Margarete, muito obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigada a você, Gabriel, um prazer.